Muito bem, livro de Josué, capítulo 2. Talvez você já leu várias vezes esse capítulo, a história de Raabe. Raabe é um daqueles personagens que, se fosse da sua família, você não tinha orgulho de dizer: minha linhagem aqui tem uma prostituta, uma coisa assim. Mas é interessante que a Bíblia não tem problema com isso. A Bíblia fala da identidade das pessoas, mas ela não para só aí. Ela vai além. Josué, o substituto de Moisés, tem um desafio tremendo. Moisés foi um grande líder para a nação. Moisés era respeitado, era admirado, quase adorado. Deus o usou de maneira impactante na nação e ainda hoje. A sua postura, o seu caráter, os seus ensinos e tudo mais que envolve a pessoa dele. E Josué tem um desafio tremendo: substituir um líder bem-sucedido, amado. Mas logo no início Deus já deu a informação básica: olha, se você firmar na palavra, se colocar dentro dos limites da palavra, você vai ser bem-sucedido. Não fica com medo, não te espanta, vai adiante. Passados os primeiro tempo de chegada no Jordão, eles têm agora um desafio. Tem a cidade de Jericó. E Josué vai mandar 2 espias. E talvez você lembre da história de Números em Cades Barneia, que foram enviados 12 espias. E deu um problema tremendo, porque eles voltaram desanimados e incrédulos. E Deus ficou furioso e disse: olha, a geração de 20 anos para cima não vai entrar na terra. 38 anos. Aquele pensamento de espiar a terra era fruto de uma falta de confiança em Deus. Aqui é uma estratégia, é diferente. Não se assemelha. Aqui é indicação de Deus. Lá foi pedido pelo povo. Foi clamado pelo povo. E essa história vai ocupar aí os 24 versículos. É um texto relativamente longo. Como é uma narrativa, eu vou dividir em 4 partes. Pode ser 4 cenas ou 4 atos. O primeiro ato vai do versículo 1 até o versículo 7. Raabe recebe os espias na sua casa. É como se fosse uma série de 4 capítulos. Vamos maratonar uma série de 4 capítulos aí. Você que gosta de pensar em série. Leiamos o verso 1 ao 7. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde vieram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde eles foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado
e os escondera entre as canas do linho que havia deposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Raabe recebe esses dois homens que foram enviados por Josué, saíram de Setim até Jericó. E essa ideia, essa palavra que retrata da missão que eles tinham, que era espiar, significa pisar secretamente. Significa investigar ou explorar cuidadosamente. Ou seja, esses homens tinham uma missão. A missão foi dada e foi muito clara. Ao chegar, eles vão à casa de uma prostituta. Humanamente falando, poderia ser uma estratégia, uma escolha estratégica. Mas, considerando o entendimento teológico, a verdade é que esses homens foram uma casa que estava predeterminada pelo Senhor. Não foi por falta de opção, não foi por nenhuma outra razão. Eles não sabiam, evidentemente, mas Deus tinha um encontro com aquela mulher, que o texto diz claramente, prostituta. Deus tinha um plano e ele conduziu esses homens para atender essa missão. Essa narrativa mostra claramente que isso foi providência de Deus. Ou seja, a ação de Deus por trás conduziu esses homens para que eles chegassem exatamente no lugar que ele tinha planejado. Não foi porque eles teriam acesso mais fácil ou coisa semelhante, mas porque Deus tinha escolhido. A escolha da casa dessa mulher não foi simplesmente porque ela era uma pessoa socialmente marginalizada, mas também porque Deus tinha um propósito maior. Deus, frequentemente, escolhe pessoas desprezadas para manifestar a sua graça. Pessoas que estão em categorias que não se encaixam na sociedade. Aqueles espias foram exatamente no lugar que Deus queria que eles fossem. A Raabe vai revelar mais adiante a ansiedade dela com relação à chegada desses homens. Ela então os protege, mesmo diante de risco. E de fato ela correu risco, porque o rei soube da visita. E o rei vai até ela. E ela esconde esses homens. Colocam eles numa espécie de um tipo de palha que molhava e secava no eirado para fazer utensílios. E ela esconde esses homens. O fato de eles terem ido numa casa preparada pelo Senhor de antemão, declara que Deus dirige todas as coisas por sua providência. Um catecismo antigo diz que Deus, o grande Criador, dirige e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, pela sua sapientíssima e santíssima providência. O que Paulo fala em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem.
bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus dirige, Deus governa, mesmo quando a gente não tem consciência das coisas. A Bíblia diz que Deus não dorme, Deus não cochila. A Bíblia diz que todas as coisas estão na presença do Senhor o tempo todo. Os olhos do Senhor estão contemplando todas as coisas. E a fim de cumprir com os propósitos dele, ele dirige todas as coisas, todas as coisas. É sábio da nossa parte aceitarmos os desígnios de Deus, nos submetermos às direções do Senhor. Se o narrador foi Josué, não se preocupou em dizer os sentimentos daqueles homens. Vamos supor se eles fossem alguém que era membro de uma igreja muito puritana. Eu não vou na casa de uma prostituta. Imagina. Alguém que tivesse como seu ídolo maior a sua reputação. O que vão dizer de mim? Mas a pessoa poderia se vangloriar da sua religiosidade ou de alguma coisa. Murmurar. Senhor, não. Foram cientes e conscientes da providência divina. Muitas vezes a gente esquece dessa verdade e alguma coisa bagunça na nossa vida e a gente se desespera. A gente fica nervoso, a gente fica inquieto, fica ansioso, fica perturbado. Sabe por quê? Porque a gente não acredita que Deus é soberano e governa todas as coisas. Que Deus está sobre tudo e todos, inclusive a nossa vida. Não foi erro da parte daqueles homens, mas foi direção divina. E a próxima cena vai revelar o que está por trás. Versículo 8 até o 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a confissão dessa mulher. Todos ouviram a mesma história. Nos outros, o medo tomou conta. Nela, brotou a fé. Ela diz que o povo estava desmaiado, tomados pelo medo. E ela faz uma confissão de que o Deus de Israel era Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela faz uma confissão extraordinária. Ela faz uma confissão de fé. Ela ouviu sobre as obras de Deus, ouviu o que tinha acontecido com o Mar Vermelho, ela ouviu o que tinha acontecido com os reis Seom e Og, conforme o registro de Êxodo e Números. E ela destaca que o coração se derreteu, desmaiou. O mesmo horror que levou Jericó ao desespero, pela providência de Deus, levou Raabe à fé. A mesma circunstância, reações diferentes. O povo foi dominado pelo medo. Ela confessou, declarou
o senhorio do Senhor Jesus. E essa confissão dela vai colocá-la no lugar de dignidade. Se você ler Hebreus 11:31, ela aparece na lista dos heróis da fé, como modelo de fé. Tiago diz que o exemplo dela é de uma pessoa que tem fé acompanhada de obras. Ela, essa confissão, essa declaração, levou a declarar quem é o Senhor. Com a confissão, ela passou a crer. Você percebe como é importante a gente espalhar da bondade de Deus para o mundo, para as pessoas? As pessoas precisam ouvir quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, né? O Senhor usa a verdade pregada, proclamada, para convencer as pessoas de quem Ele é. E aquelas notícias se espalharam. E Deus tinha alguém preparado em Jericó. Você percebe a soberania de Deus? A Raabe foi eleita naquela multidão. Uma mulher, uma prostituta. Deus foi lá. Você percebe que não é o homem que busca o Senhor, mas é Deus que busca o homem? A gente pensa que nós corremos para o Senhor, a gente pensa que nós escolhemos o Senhor. Temos essa impressão, mas na verdade é Ele que nos escolhe. É Ele que vem ao nosso encontro, usa espias aqui, espias acolá, e monta todo um quebra-cabeça, até o dia que você declara que Jesus Cristo é Senhor. Até o dia que você confessa que Jesus Cristo é Senhor. E em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo. Você entende que pela graça você é salvo. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem de você para que você não se glorie, mas você reconhecer, para que você possa reconhecer que foi Deus. Raabe confessa a fé que ela tem no Senhor. A outra cena começa no versículo 12 e vai até o 21. Raabe intercede pela família. Diz aqui: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos aos montes, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras,
assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Olha só, os homens foram embora, ela faz uma estratégia para que eles saiam bem. A casa dela ficava na muralha. Alguns observam aqui que era indício dela ter algum recurso. Talvez fosse uma prostituta bem-sucedida. E ela morava num lugar estratégico. Talvez tivesse por um lado o Jordão e outro lado as montanhas, por onde eles desceram. E ela manda eles rumo ao Jordão e pede para que eles permaneçam 3 dias quietos, para que eles possam ir em segurança. Mas antes, ela faz um pedido. Ela pede que, assim como ela teve misericórdia daqueles homens, eles tenham misericórdia da família dela. Tem a palavra para isso, recede. Amor leal, fidelidade da aliança. Ela pede pela família dela. Ela intercede pelos familiares. Ela deseja a salvação dos familiares. Esse texto me toca bastante, porque às vezes você acaba esquecendo os seus familiares. Você não se coloca diante de Deus com tanta frequência como intercessor pelos seus familiares não crentes, com a frequência que deveria. Vai passando o tempo e a gente vai achando que essas pessoas não vão se dobrar a Cristo, não vão confessar a Cristo, e a gente vai meio que desanimando, meio desistindo. E Raabe, a primeira coisa que ela faz, ela crê no Senhor, mas ela diz: eu quero também que a minha família tenha essa oportunidade, eu tenha experiência. E ela faz que eles exige que eles façam um juramento, que eles vão preservar ela e a família. E eles dizem: é justo, tá certo, mas tem que fazer o seguinte: você vai colocar uma corda vermelha na sua casa. Se você não fizer isso, nós estamos livres de cumprir isso. Se você denunciar a nossa vinda aqui, também estamos livres disso. E se alguém sair de casa por ocasião da invasão, também estamos livres. Ela diz: combinado. O sinal então foi estabelecido e é um cordão escarlate, que é a mesma ideia de uma palavra que serve também para esperança. Significa esperança. Aquele cordão vermelho significaria esperança. O cordão funcionava como um selo, como uma garantia entre Israel e Raabe. Esse cordão pode ser ou significar o sangue do Cordeiro. Isso é chamado nas Escrituras como tipo ou tipologia. É uma coisa anterior que vê no futuro. Por exemplo, quando Moisés, aquelas pessoas estavam sendo picadas por serpentes, e Moisés levantou uma serpente na haste, quem olhasse para aquela serpente era salvo. Lembra disso? Quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus diz: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também precisa. Deve ser. Então Jesus diz que aquela serpente era um tipo dele na crucificação de Jesus. A Bíblia diz. Eu não gosto muito de dizer que uma coisa é tipo de outra, quando a Bíblia não fala em outro lugar. Mas essa aqui é tão especial, com essa questão do vermelho, a ideia de sangue nas Escrituras, que provavelmente, assim como o sangue do Cordeiro espargido na porta das casas livrava da morte o primogênito, aqui esse cordão livrou da morte Raabe e a sua família. O cordão, uma espécie de Cristo que foi ali salvo por aquelas pessoas. E essa experiência de salvação
de Raabe é tão forte, tão significativo nas Escrituras, que o nome dela não aparece no capítulo 4 de Ruth, mas ela é a mãe de Boaz. Ela vai se casar com um homem chamado Salmão, e eles vão ser pai de Boaz. Boaz, Raabe, fazem parte da genealogia de Jesus, descendência de Davi. Se você vai em Mateus, Salmão gerou de Raabe. Ou seja, olha só, começa o texto, uma prostituta, e agora nós chegamos no Novo Testamento, essa mulher está na linhagem, na genealogia de Jesus. Jesus Cristo tem o poder de nos tirar da pior situação que for e nos colocar, aos olhos dele, num lugar de destaque. Ele pega uma vida que não tem sentido e dá sentido. Ele transforma. E sabe por quê? Por causa da graça do Senhor. Favor imerecido. Estava ouvindo uma música, não sei o que é que diz aí, mas a música dizia assim, que eu não sei o que é que Deus viu em mim para abençoar, não sei o que, não sei o que. Essa música não nasceu no trono de Deus. Foi inspiração do capeta quem escreveu. Porque isso não vem de Deus. Deus viu em mim e você nada. Só miséria, condenação, morte. Talvez você pense, eu não sou igual Raabe. Aos seus olhos. Mas aos olhos de Deus, mesmo patamar. Mesmo nível. E a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus é tudo o que você precisa. Davi diz no Salmo, a tua graça é melhor do que a vida. Já pensou? Sabe por quê? Porque a vida sem a graça de Deus tem graça nenhuma. Não tem sentido. Deus dá um rumo, Deus dá uma direção, Deus dá um propósito. Deus muda a vida dessa mulher. Deus muda o rumo. Ai de nós se não fosse o Senhor, diz o Salmo. Ai de nós se não fosse o Senhor. E Raabe mostra que ninguém está tão longe que a graça de Deus não pode alcançar. Aos nossos olhos, talvez fosse uma pessoa improvável a abraçar a fé. Uma pessoa que não ia abraçar a fé. No entanto, aos olhos do Senhor, a graça alcança. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Deus. E é a confiança na graça de Deus que nos move a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra de Deus. É uma história de transformação. É uma história de mudança. Quarta e última cena, versículo 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Nun, e lhes contaram tudo quanto lhe acontecera. E lhe disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Os espias voltam, dão um relatório, e com confiança, parecendo Josué e Calebe, certamente o Senhor entregou toda essa terra nas nossas mãos.
quando foram enviados 12 em Cades Barneia, só Josué e Caleb tinham confiança. Eles acreditavam, eles não negaram a realidade, entenderam que eles eram muitos, eram gigantes e tudo mais, mas disseram, olha, mas Deus prometeu, vai nos dar. E os outros 10 disseram, não, nós vamos ser destruídos, vamos ser como formigas diante daqueles homens enormes, nós estamos perdidos. E influenciou a população. 2 cheios de confiança não foram capazes de influenciar todo o povo. E Deus ficou indignado com aquilo. E a sentença foi dura. Quem tem 20 anos para cima, não entra. Morreu. 38 anos no deserto. Todo dia tinha enterro para lembrar. Todo dia. Morreu aí mais um incrédulo. Mais um infiel, Senhor. Não confiou em Deus. E essa turma aqui é relativamente jovem que está entrando. E Josué então recebe esse relatório e o testemunho de Raabe demonstrou como uma evidência incontestável da derrota dos cananeus. Agora, a vitória de Israel não viria da espada, mas do poder do Senhor. No capítulo 6 a gente vai ver isso. Não foi da espada. Então essa palavra que diz, olha, o Senhor entregou. De fato, foi uma entrega. E o capítulo 6 vai confirmar exatamente isso. Deus teve misericórdia de uma mulher. Se você ler Romanos 9, 15 e 16, Paulo diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Deus quis ter misericórdia de Raabe. E Ele teve misericórdia. E por isso, ela é citada como modelo de fé. É um exemplo de fé acompanhada de obras. E ela aparece na genealogia de Jesus, mostrando a eleição graciosa do Senhor por meio do poder de Jesus Cristo. Então essa narrativa nos ensina que a vitória de Israel não se estabelece por força militar, mas sobretudo fidelidade de Deus às suas promessas. E mostra também como a graça de Deus alcança pessoas improváveis e os transforma, tornando-os herdeiros da aliança do Senhor. Concluindo, Deus é soberano em sua providência. Confie, todas as coisas cooperam para o bem. Não é o seu bem. A interpretação daquele versículo é errada. Você pensa que o bem é você se sentir bem. A gente está tão acostumado a pensar na vida a partir dos nossos sentimentos, que nós gostamos ou não, que a gente pensa que aquele versículo está dizendo isso, mas não está. O bem é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é bom, é perfeito. Então, Deus é soberano e Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o cumprimento do propósito dEle. Nada escapa do olhar do Senhor. Nada escapa da mão do Senhor. Ele vem ao nosso encontro e tudo cumpre o propósito dEle. Não se desespere quando as coisas parecem desorganizadas na sua vida. Confie que Deus está no controle. Ele dirigiu uma nação, dirigiu esses 2 homens a irem na casa de uma mulher que ele queria salvá-la. E assim ele fez. A fé verdadeira nasce da palavra e é acompanhada de confissão da soberania de Deus. As pessoas que genuinamente creem no Senhor, elas confessam, elas declaram quem Deus é. Paulo diz que se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor
em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo, será salvo. Porque com a boca se faz confissão do senhorio do Senhor, e no coração você crê na salvação em Cristo. Fé genuína nasce da palavra e ela confessa que Deus é soberano. Mais uma vez, a graça de Deus alcança qualquer pessoa. Ninguém está longe da graça de Deus. Até pessoas improváveis. Não tem, aos olhos de Deus, pessoas improváveis. Você conhece gente que se diz, não crê em Deus? Eu sou ateu. Você conhece gente que zomba da fé cristã? Que faz piada? Você crê em gente que não quer nada no Evangelho. E você às vezes fica pensando, isso aqui nunca vai crer. Não pense assim. Não tem ninguém que esteja tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus alcança os improváveis, inclusive eu e você. Provavelmente seriam pessoas improváveis, assim como foi Raabe. Aquele sinal vermelho, o cordão vermelho, aponta para Jesus Cristo. Assim como Raabe, para proteger a sua casa, pendurou lá o cordão escarlate, cada pecador precisa se esconder em Cristo, no sangue derramado, o sangue de Cristo. A vitória em Cristo, ela é certa. E o juízo, para quem não crê, é inevitável. Porém, quem se refugiar em Cristo será salvo, será guardado, protegido. Aquele que o Pai me dá, diz Jesus, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, Jesus diz, é verdade. Mas uma vez que veio, está seguro. Ninguém arrebata da minha mão. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Está seguro? Se você veio até Jesus, se o Pai trouxe você até Jesus, você está seguro. Se refugie em Cristo. Fora Jesus não tem salvação, não tem esperança. A fé genuína transforma pecadores em filhos, em herdeiros da aliança de Deus.